Estrutura geológica são os ossos. Relevo é o que tem pelo lado de fora da pessoa. Tá? Então, quem pode analisar os ossos de uma pessoa? Um especialista, um ortopedista. Né? Agora, o relevo, a gente olha pelo lado de fora e fala, ah, Carol tá gordinha, Carol é baixinha, né? Mas o lado de dentro, ah, não, se ligar a serra, agora eu vou morrer. Mas pelo lado de dentro, né, que é a estrutura geológica, a gente não tem como falar, tá? Então, aqui, ó, estrutura geológica é a base de um território, corresponde à sua composição rochosa, que é analisada por um geólogo, tá? Já o relevo é a forma apresentada por esse território aos nossos olhos, que a gente ainda não falou, mas são as altas montanhas, as montanhas rebaixadas, que são os planaltos, as planícies e as depressões, tá? Teve dúvida? Abre o microfone e pergunta. Quais são as estruturas geológicas existentes? Então, a estrutura geológica, ela corresponde à base rochosa sobre a qual o relevo se assenta, né? E são 3 tipos de estrutura geológica existentes, como eu disse para vocês ontem. Eu vou falar na ordem, só para vocês entenderem depois o que eu estou falando. Os escudos cristalinos, que são os mais antigos, as bacias sedimentares, vou até falar mais perto aqui do notebook. As bacias sedimentares, que são assim, intermediárias, não são nem tão antigas nem tão recentes, e os dobramentos modernos, que são mais recentes, tá? Essas estruturas são caracterizadas por tipos de rocha predominante, processo de formação e tempo geológico que elas surgiram, tá? Eu achei que essa imagem aqui foi aquela que eu passei ontem, ela ajuda muito a entender isso aqui, né? Então, olha só, aqui nós temos um esquema, que eu pedi até que quem pudesse desenhar ontem, né? Quem não fez isso, faça isso hoje, tira uma foto, que são as estruturas geológicas existentes. Então, eu queria que vocês reparassem aqui embaixo. O escudo cristalino, ele é do período arqueozoico e proterozoico. Esses 2 períodos juntos formam a era pré-cambriana. Então, é a parte mais antiga. O escudo cristalino, quando ele está aqui em cima, assim, ó, aparecendo, a gente vai chamar ele de escudo aflorado. Aqui embaixo, quando ele está aqui embaixo, ele foi ocupado por uma bacia sedimentar, a gente chama ele de escudo cristalino de embasamento. A bacia sedimentar é o sedimento que saiu desse escudo cristalino aqui, que já foi pontiagudo, e foi para cá. Isso levou milhões de anos a acontecer. Então, isso foi lá na era mais ou menos paleozoica e mesozoica. Então, ela está numa idade intermediária. Já os dobramentos modernos são do final da era mesozoica e principalmente da era cenozoica, tá? Então, esse dobramento moderno aqui, ele é novinho, ele tem uns 60 milhões de anos, só. Porque o escudo cristalino, ele tem 4 bilhões de anos, ele é muito mais antigo, vocês entenderam? Tá? Então, isso aqui, para mim, é muito importante que você entenda essa lógica aqui que eu estou mostrando para vocês. Teve dúvida? Abre o microfone e me pergunte, por favor. Tá indo bem? Tá tudo certo? Então, os escudos cristalinos são maciços antigos, crátons ou plataformas que foram ocupadas aí pelas bacias sedimentares, não é? São as rochas mais antigas, da era pré-cambriana e paleozoica, apresentam-se desgastadas e com baixas altitudes, porque sofreram forte processo erosivo. Quando eles estão expostos aos agentes erosivos, são chamados de escudos aflorados, crátons aflorados. Quando estão recobertos por terrenos sedimentares, são chamados de embasamentos cristalinos. Então, aqui, ó, esse aqui é o escudo aflorado, aqui embaixo é o embasamento cristalino. E o que está em cima aqui é a parte que é da bacia sedimentar. Ficou entendido? Ninguém está falando ok, certo, errado. Eu fico aqui. Sem... Ok. Ok. Professora, tem certeza? Então tá. Ó, então olha aqui, ó. Os escudos cristalinos são da era pré-cambriana, são rochas cristalinas e metamórficas bem antigas, foram atingidos por processos erosivos e abrigam reservas minerais metálicos, como minério de ferro, ouro, manganês, bauxita e cassiterita. Não foi isso que a gente falou ontem? As bacias sedimentares correspondem às áreas de depressão que foram preenchidas por detritos ou sedimentos levados pelas áreas do lado. Então, tem uma área rebaixada que foi preenchida por sedimentos, tá? Isso que é uma bacia sedimentar. No Brasil, existem bacias sedimentares de grande e pequena extensão.
As bacias sedimentares são da era paleozoica, mesozoica e as mais recentes da cenozoica. São áreas côncavas, né, que são essa área deprimida, que é existente aí no embasamento cristalino, que foi recoberto por sedimentos transportados e depositados, né, pela deposição aí continental, marinha, glacial. Ocupam 75% da superfície do planeta e ultrapassam aí 5.000 metros de espessura. Então, a bacia sedimentar pode ter 5.000 metros de espessura. Imagina, para juntar 5.000 metros de sedimentos, quantos milhões de anos levou, não é? O que tem na bacia sedimentar? Combustíveis fósseis. Essa parte aqui eu não quero que vocês considerem. Por quê? Se vocês um dia forem ser geólogos, vocês vão ver que na bacia sedimentar você pode raramente encontrar minérios metálicos e não metálicos. Tá? Mas o normal é que você encontre apenas combustíveis fósseis. Eu tentei apagar isso aqui, mas eu não achei nenhuma ferramenta que eu conseguisse apagar isso aqui. Se eu pudesse, eu apagava isso aqui. Então, não considerem. Considerem apenas combustíveis fósseis. Tá? Então, os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos, deixa eu ver aqui a pergunta. Ok. Os dobramentos modernos são estruturas que não existem no Brasil. São as mais recentes formações geológicas. Eu gostei desse aqui, olha só. Aqui tem o relevo jovem, seria bem pontiagudo, né? Depois, milhões de anos atrás, um relevo maduro, igual o nosso aqui, né? Cheio aqui de escudos cristalinos, mas não é pontiagudo igual esse. E depois de milhões e milhões de anos, vai ficando quase que plano. Quer dizer que o planeta todo vai ficar plano daqui a alguns milhões de anos? Não. Por quê? Porque a Terra está se modificando o tempo todo, né? E nós vamos ter aí movimento de placa tectônica que vão formar novas montanhas, novos dobramentos modernos, né? Deixa eu ver aqui porque que não mudou. Olha aqui, aqui tem uns exemplos, ó, Cordilheira dos Andes, Pico das Cordilheiras dos Andes, os Alpes suíços, né? E aqui a Cordilheira do Himalaia, todos pontiagudos, porque são todos recentes, tem só alguns milhões de anos. Então, os agentes externos ainda não estão prevalecendo aqui, tá? Os dobramentos modernos são do período terciário da era cenozoica, são terrenos mais recentes, têm origem aí no choque entre placas recentes e acomodações tectônicas, são instáveis, predomina intensa atividade sísmica e vulcânica. Os exemplos são Andes, Montanhas Rochosas, Serra Nevada, Himalaia, Atlas e Alpes. Tá? Então, o choque de placas tectônicas deu origem a esses dobramentos modernos aqui. Ó, tá? Estrutura geológica do Brasil. O Brasil está no centro da placa sul-americana, então prevalece no Brasil os agentes externos, tá? Então a estrutura geológica do Brasil é formada por escudos cristalinos ou crátons e bacias sedimentares, tá? O Brasil, os terrenos cristalinos no Brasil ocupam 36% da área territorial, né? Dividida basicamente em escudo das Guianas e escudo brasileiro. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Formados por rochas magmáticas intrusivas e metamórficas. O que a gente encontra nesses escudos cristalinos? As principais jazidas de minerais metálicos do país, né? Quadrilátero ferrífero, Serra de Carajás, maciço do Urucum, manganês da Serra do Navio, bauxita em Oriximiná, cassiterita em Rondônia. São exemplos aí de minérios extraídos aí nos escudos cristalinos, tá? Olha aqui. Agora vai me falar que não é isso que você vê quando você está viajando de carro aqui em Minas Gerais afora. Não é esse, galera? Manifesta aí que eu quero ver a manifestação. Não é esse relevo que você vê aí? Essa estrutura geológica? São os escudos cristalinos, não é? Então, por que o nosso estado se chama Minas Gerais? Não é? Porque nós temos esse tipo de estrutura geológica. Lá da era pré-cambriana, rico em minérios. Por isso nós temos várias cidades aí que vivem da exploração do minério, tá? Então esse aqui é o aspecto do escudo cristalino, tá? Peraí que eu tenho que mudar aqui, deixa eu ver o que alguém falou aqui. Esse é o mais velho? É sim, Rodrigo, é o mais velho. A maior característica do relevo brasileiro, da estrutura geológica brasileira, essa é muito antiga, tá? Vamos mudar aqui.
As bacias sedimentares, elas ocupam 64% da área do total, né, do território brasileiro. Ela tem presença de recursos energéticos, como petróleo e carvão mineral. As principais bacias são a bacia amazônica, a bacia do Meio Norte, a Paraná, São Francisco, Pantanal, Mato Grossense. Olha aqui o mapinha. Olha só. Então, olha aqui. Os escudos cristalinos. Essa parte, que eu sei lá que cor que é essa, né? Parece um marrom. Né? Que a gente fala, corro de burro fugido. Vocês sabem como é que é o ditado certo? Corro de burro quando foge. Ai, meu Deus, tô falando que a minha conexão está instável, gente. Caiu aí para vocês? Meninos? Galera? Dá um ok aí, por favor. Tá? Vocês estão me ouvindo aí, né? Caiu, voltou? Ah, então tá. Porque eu até assustei aqui agora, me deu até uma dor no coração. Então, olha só. Nós temos aqui, ó, essa parte aqui de burro fugido, né? Que o ditado é corro de burro quando foge, né? É o escudo das Guianas. Toda essa parte amarela aqui é chamada de escudo brasileiro. Então, o vermelho e o begezinho aqui, amarelo, são os escudos cristalinos. E toda a área em verde são as bacias sedimentares. Tá certo? O escudo brasileiro, ele é um só, porque se vocês observarem, ele tem contato um com o outro. Só esse aqui que está separado. Deixa eu ver aqui a pergunta. Tem alguém perguntando aqui. Carol, parou tudo? Você não está me vendo aí, não? Gente, vocês não estão me vendo? Kevin, vocês estão vendo aí o meu PowerPoint ou não? Não estou te ouvindo. Ai. Tô achando que parou, foi tudo mesmo. Como é que eu faço aqui, galera? Não tá dando para me ouvir? Ah, meu Deus do céu. Vocês estão vendo só a imagem, Rodrigo? Fala para mim. Ah, que raiva esse negócio de internet. A gente fica... Tô sem saber. Eu mandei pro Lucas aqui perguntando. Carol, estou te ouvindo e vendo certinho. Kevin falou. Rodrigo, olha se aconselha aí bem. Os outros aí, fala para mim se está me ouvindo. Dá um okzinho aqui que eu tô sem saber. Porque o Rodrigo falou que parou tudo. Eu não tô te ouvindo, não. Tô só te vendo. Vendo sua mensagem. Tô te ouvindo bem. Tá, então tá. Então, gente, eu vou tentar continuar aqui, né? Porque nem tem jeito de começar de novo. Eu vou passar ali para correção. A imagem está travada, tá? Eu vou mudar aqui de imagem, talvez resolva, tá? Sobre essa imagem, era isso que eu queria mostrar para vocês mesmo. Então, nós vamos aqui agora para a correção do capítulo 9. Me dá um ok aí se vocês estão vendo a tela correta, por favor. Mudou certinho? Ok? Então tá. Vocês estão me ouvindo, Vitor? Deu certo? Sim, então tá bom. A gente fica na maior dúvida aqui, às vezes fica dando aula sem saber. Então, olha só, aqui no capítulo 9 fala assim, sobre as rochas que compõem a crosta terrestre, assinale a alternativa correta, tá? Então, a única que está correta aqui no número 1 é a letra B, que fala que as rochas metamórficas formaram-se a partir das transformações sofridas por rochas magmáticas e sedimentares quando submetidas ao calor e à pressão interior da Terra. Se fosse na prova da Carol, estava certinho, porque falou calor e pressão no interior da Terra, né? Terra com letra maiúscula quer dizer planeta. Se ficar na dúvida, põe litosfera ou crosta terrestre, tá? A número 2, assinale as alternativas aí verdadeira e falso. A letra A é verdadeira, fala que a rocha intrusiva mais abundante da crosta é o granito. A segunda que está errada, porque fala que as rochas sedimentares são formadas a partir da compactação de fragmentos provenientes somente, esse somente aqui que deixa errado, de rochas ígneas e metamórficas, de outras rochas sedimentares também, tá?
Quando ocorre a litificação, o que é litificação? Solidificação do material magmático em áreas profundas da crosta terrestre, a crosta resultante será do tipo ígnea vulcânica? Não, plutônica. Se foi dentro, é plutônica. Vulcânica é quando tem vulcanismo. E o gnásio e mármore são exemplos aí de rocha metamórfica. Então, é a letra A, tá? Teve dúvida? Me chama aí no chat. Rocha magmática ou ígnea. Quais são os exemplos aqui? Granito e basalto. Rocha metamórfica, o exemplo, mármore e gnásio. Rocha sedimentar, o único exemplo aqui é o calcário. A gente poderia colocar também a areia, o arenito, né? A numeração aí ficou 3, 2, 1, 2, 1. Letra D de dado. A número 4, gente, dá um ok para mim aí. Tem muito tempo que vocês não manifestam, não sei se esse negócio caiu, tá certinho? Tá? Então tá bom. Assinale a alternativa correta sobre os minerais e rochas, tá? A correta aqui é a letra E. O carvão mineral é uma rocha sedimentar de origem orgânica vegetal. Qual que é a origem do carvão mineral? São antigas florestas que foram soterradas há milhões e milhões e milhões e milhões de anos, tá? Carvão mineral, ele era uma floresta que foi lá soterrada, né, em determinadas condições e virou aí o carvão mineral que a gente tem hoje, tá? A respeito da estrutura geológica do Brasil, é correto afirmar que, tá? O correto é a letra C. As mais importantes jazidas minerais metálicas existentes em nosso território ocorrem em terrenos cristalinos, que são os escudos cristalinos, de origem pré-cambriana, quer dizer, muito antiga. Lembrar da pergunta do Rodrigo, né? É o mais antigo? Sim, os escudos cristalinos são os mais antigos, tá? Depois aqui, ó, a número 6. As bacias sedimentares de idade paleozoicas e mesozoicas ocuparam a maior parte dos terrenos que alojam o escudo pré-cambriano, numa extensão de mais de 5,5 milhões de quilômetros quadrados, estendendo-se por 4 grandes bacias, a amazônica, a paranaica, a do Maranhão, Piauí e a do São Francisco. Assinale a alternativa que indica jazidas minerais de grande importância econômica encontrada nesses terrenos, o carvão mineral e o petróleo. Falou bacia sedimentar, nós estamos falando em quê? Combustíveis fósseis. Qual está faltando aqui? O gás natural, tá? Porque o gás natural tem muito pouco no Brasil, tá? A número 7, nós temos aqui um esqueminha, mostrando aqui umas rochas, aqui tem umas conchas, depois aqui tem uns fragmentos aqui de dinossauro, depois aqui uns largatos, né? E vai evoluindo aqui. Que tipo de rocha que vai ter essa composição de fósseis? Deixa eu olhar aqui o bate-papo aqui. Carol, que gás natural é esse? O gás natural que se forma nos combustíveis fósseis, aquele usado, por exemplo, Rodrigo, no combustível de carros, ou se não no sistema de aquecimento de algumas casas, por exemplo, é muito usado na Europa como aquecimento de casas. Aqui no Brasil se usa muito gás natural como combustível para carro, que a gente chama de GNV, gás natural veicular. Não é o gás de cozinha, viu? O gás de cozinha é GLP. Isso mesmo, Arthur, é usado nas casas para aquecimento, tá? É para aquecimento que ele é usado. Ele é chamado de natural porque ele é encontrado, abre aspas, pronto na natureza. Já o GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, que é o gás de cozinha, tem que passar por uma destilaria, né? Que no caso aqui é a REGAP, Refinaria Gabriel Pass, que tem ali em Betim, tá? Então, continuando aqui. Para a gente ter esse tipo de fóssil, em qual tipo de rocha que ele vai estar? Nas bacias sedimentares, né? Nas rochas sedimentares. Então, as rochas em que se encontram os fósseis são sedimentares, pois os restos podem ter sido soterrados e litificados com o restante dos sedimentos, tá? A número 8 fala: as terras emersas são constituídas basicamente de escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Galerinha, só presta atenção no que eu vou perguntar. Vocês estão percebendo que nas perguntas só fala do jeito que eu expliquei? Bacias sedimentares, escudos cristalinos, dobramentos modernos? Não é? Por quê? Porque nós estamos seguindo a maioria dos autores, tá? A maioria dos geógrafos. Lembra que eu expliquei isso ontem, tá? Sobre as bacias sedimentares, quais são verdadeiras aqui, tá? A verdadeira é a 2,
que fala que ela pode sofrer um soerguimento, e aí ela vai formar um baixo planalto ou um platô, né? Então, uma bacia sedimentar. Tá falando de novo que a minha conexão está instável, gente. Tá bugando o áudio. Ai, Kenner, não sei o que eu vou fazer. Tá muito ruim. E alguém tem alguma dica, gente? De que eu posso fazer? Eu não sei. Alguma dica? Eu não sei o que eu posso fazer. Vê se melhorou aí, gente. Tá tudo travando, Sara? Pois é, parece que é o meu aqui agora, né? O problema, gente, é que não tem jeito de reiniciar. Se eu reiniciar, eu perco a reunião, né? Não tem jeito de reiniciar. Eu não é uma coisa que foge mesmo ao meu controle aqui. Estão me ouvindo? Sim? O João falou que sim. Vocês me desculpem, mas não tem como reiniciar, né? Se fosse computador normal, a gente reiniciava, mas se eu reiniciar, eu perco a reunião e não consigo voltar, tá? Então, eu vou postar depois a aula gravada, tá? Quem não estiver acompanhando, depois pega ela na aula gravada. A Sara falou para me esperar um pouquinho para ver se melhora. O problema é o tempo, viu, Sara? Mas eu acho que dá. É porque apareceu que para mim mesmo é instável. Internet instável. Pode ser até essa bateção lá em cima, né? Que às vezes está mexendo no telhado, pode estar interferindo, né? Apesar de que o meu é fibra. Não sei. Melhorou? Estão me ouvindo? Fala um okzinho para mim. Ai, gente, esse negócio de internet é muito difícil por isso, né? Melhorou? Melhorou um pouco, diz o Kenner aqui. Vou tentar continuar. Então, aqui no número 8. Uma bacia sedimentar, ela está lá planinha. De repente, ela pode sofrer um movimento tectônico e subir. Aí ela vai ficar alta, mas em cima retinha, que a gente vai chamar aí de platô, tá? As bacias sedimentares mais antigas são da era paleozoica e mesozoica, tá? A 1 e a 4 estão erradas. Então, aqui é só a 2 e a 3, tá? Aqui no número 9 fala assim, ó, o conhecimento da estrutura geológica do território brasileiro é de fundamental importância, né? Então, para todo sentido, é importante conhecer a estrutura geológica de um lugar, tá? Com relação à estrutura geológica do Brasil, a gente pode afirmar: 1. Importantes jazidas minerais de ferro e manganês estão localizados em terrenos cristalinos da era pré-cambriana? Correto. Nas bacias sedimentares se localizam as jazidas minerais que constituem importantes recursos energéticos para o país, os combustíveis fósseis. Sim. Os derrames de basalto na bacia sedimentar, aqui ó, estrutura geológica, né, do Paraná, deram origem a solos muito férteis, ocupados atualmente por uma agricultura predominantemente voltada para a exportação? Verdadeiro. Então, todas são verdadeiras, tá? Letra A. Vocês estão me ouvindo? Está dando para acompanhar? Ouvindo vocês, eu não estou. Parece que o João falou e eu não ouvi. Tá? Estou só vendo no chat, falando aqui, eu não estou ouvindo o microfone. Número 10, fala assim, ó, a estrutura geológica das terras brasileiras emersas do Brasil é constituída basicamente por bacias sedimentares e escudos cristalinos. Essa questão eu tenho uma observação sempre que eu faço ela, porque fala assim, as áreas de cor cinza no mapa representam qual cinza? O cinza claro ou o cinza escuro? Não é? Então, pela resposta, a gente sabe que é o cinza escuro. Tá? Então, aqui deveria estar escrito assim, ó, as áreas de cor cinza escura no mapa representam, tá? Se quiser até colocar a palavra escura aqui, acho que fica bom para você entender, tá? Os escudos cristalinos. Tá? Essa área aqui todinha são escudos cristalinos no Brasil, tá? A número 11. A crosta terrestre é formada por 3 tipos de estrutura geológica, caracterizada pelos tipos predominantes de rocha, pelo processo de formação em idade geológica.
Essas estruturas são os maciços cristalinos, que são os escudos cristalinos, né? As bacias sedimentares e os dobramentos modernos. Sobre esse assunto, é correto afirmar que o correto aqui é a letra A. Os maciços antigos datam da era pré-cambriana e são constituídos por rochas cristalinas como o granito e o gneiss. Tá? A letra B está errada porque fala que as bacias sedimentares se formaram na era quaternária. Elas são mais antigas, quaternária era cenozoica. Tá? Na letra C, fala que os dobramentos modernos são constituídos por rochas magmáticas, né? Que são ricos em combustíveis fósseis. Então, está errado aí. Tá? São movimentos orogênicos, tá? E não são ricos em minerais, nem em combustíveis fósseis também não. A letra D está errada porque fala que as reservas minerais petrolíferas e carboníferas se encontram em terrenos vulcânicos. Na verdade, se encontram em bacias sedimentares, né? A número 12, meninos, é aquilo que eu falei com vocês, que como que cobra é ciclo das rochas. Lembra quando eu expliquei que eu falei que sempre ia ter o desenho? Então, fala assim, ó, as rochas fazem parte da nossa vida, da fundação de uma edificação. Desculpa. Então, por exemplo, um prédio. Alguém aí vai ser engenheiro, vai ter que estudar solo, vai ter que estudar tipo de rocha. Você vai fazer um edifício, se ele não tiver com a fundação boa, o que vai acontecer? Ele vai entortar, ele vai cair, né? Ele vai poder ser até comprometido. Tem prédio aqui em Oliveira que foi feito sem esse processo, né, de fundamentação correto, e aí está lá impedido de ser utilizado, porque está torto, pode cair, tá? Até usar a rocha também pode ser usada no revestimento, como por exemplo em pias e mesas. Por isso, a natureza oferece uma grande, né, variedade de rocha, cujas características físicas e químicas dependem do seu processo de formação. A imagem demonstra o ciclo de formação das rochas, igual eu falei para vocês, né? Aqui as rochas sedimentares, aqui as rochas metamórficas, aqui as ígneas, e esse processo, que é um ciclo que leva milhões e milhões de anos para que isso aconteça, tá? A número... Aí pergunta, né, na 12, após analisar a imagem, verifica-se que, né, a rocha sedimentar é formada pela cimentação, que seria a litificação, né, a solidificação, e compactação de sedimentos provenientes do desgaste de outros tipos de rocha, tá? Então, aqui está errada a B, porque fala que é construída a rocha magmática pela transformação de rochas sedimentares e metamórficas, né? A C está errada porque fala que a metamórfica é a solidificação do magma. E a letra D também está errada porque fala que a rocha sedimentar possui o mesmo processo de formação da rocha magmática, tá? A número 13 fala: a área destacada no mapa abaixo é composta de rochas, né? Então, nós temos essa área aqui do Brasil, que é aquela área que aconteceram os derramamentos vulcânicos das terras lá que eu falei para você, né? Dos terrenos vulcânicos, tá? Então, são rochas sedimentares e rochas vulcânicas, tá? Que é a letra B de bola, certinho? Deu para ouvir esse finalzinho aí, gente? Ou vocês não conseguiram acompanhar aí? A internet estava muito ruim. Se manifestem aí, por favor. Gente, cadê vocês? Deu, né? De qualquer maneira, Rodrigo, eu vou postar. Tá normal o áudio, obrigada. De qualquer maneira, eu vou postar essa aula à tarde lá no Plural, né? Se por acaso sua internet caiu e você não conseguiu acompanhar algum pedacinho, você pode entrar lá no Plural e acabar de corrigir, né? Mas eu acho que deu. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte da matéria que a gente acabou de revisar e corrigir? Na aula da semana que vem, né, na terça-feira, a gente vai falar de relevo, que é a parte de fora, tá? Mas sobre a parte de dentro, de estrutura geológica, ficou entendido? O Kevin falou que não tem nada não, que tá tudo ok, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Nós temos 4 minutos aqui antes da aula cair. Sem dúvida. Tá jóia, João? Quem ficou com alguma dúvida ontem, com a explicação de hoje, clareou mais a matéria? Ficou mais fácil? Eu achei que o PowerPoint ajudou, né? Assim, para poder visualizar. Se fosse aí na sala, eu ia ficar rabiscando. Tá jóia, Álvaro? Obrigada. Certinho, então, galera?
Vou parar aqui de compartilhar para dar um tchauzinho aqui para vocês. Quem quiser aí abrir o áudio, abrir o vídeo para desejar um final de semana, um bom final de semana. Kevin, não estou ouvindo o que você está falando, né, bem? Ih, Sara, tá aparecendo nada aqui para mim. Ô, gente, obrigada.